Meus amados, a paz do Senhor Jesus no seu coração esteja brotando aí e reinando, tá? Fique em pé comigo nessa hora, vamos ler um texto da palavra do Senhor, Salmo 115, que bom que você veio, que bom que você conseguiu chegar aqui. Salmo 119, verso 105. Hoje nós estamos representando o último mês do ano de 2025, orando por ele também. Assim como nós oramos por todos os meses, de janeiro, hoje nós vamos orar, pedir a Deus bênçãos para dezembro de 2025. E hoje nós estamos pedindo a Deus que a palavra seja um marco no ano de 2025. Dezembro representando o mês da palavra, E o Salmo 119, verso 105 diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, sem a palavra, a igreja não existe, a igreja não fica de pé, nós, cristãos, não nos fortalecemos. Que a palavra esteja dentro do seu coração, fixada, impregnada, e seja ela a totalidade da sua vida, em nome de Jesus, amém? Amém? Esse é o dia que nós vamos ministrar aqui, orações, a palavra da noite será ministrada nesse sentido, o mês de dezembro, representando o mês da palavra. Vamos adorar o Senhor, vamos cantar o Senhor, aleluia, glória a Deus. Esse lugar, tu és real. Canta, meu irmão, canta, irmã. Vou me entregar totalmente. Se entregue de corpo e alma, oh Espírito Santo. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu amor. Mais vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita e herança. Oh, tu és a nossa herança. Nesse lugar, tu és real. Vou me entregar, aleluia. Vou me entregar totalmente no teu toque. O teu toque
chegar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar. Vocês sabem por que tem culto? Vocês sabem por que existe dízimos, ofertas, trabalho na obra, serviço para Deus? Vocês sabem por quê? Por que, pastor, que existe culto? Por que existe ofertas para Deus, dízimos ao Senhor, serviço na obra? Para quê? Para mostrar o grau de humildade nosso. Porque para você vir da sua casa para um culto, você tem que ser humilde o suficiente para dizer: eu preciso de ti. Por isso você está aqui hoje. Por que tem culto? Para mostrar o grau de humildade que você tem. Quanto você é humilde para deixar a sua casa e ir lá na igreja, reunir com os irmãos, para dizer: eu preciso de ti, Senhor. Mas com ação, né? Porque você falar: eu preciso de ti, com voz, você pode falar dentro do seu quarto, na sua casa. É a ação, você mover, sair, largar seu aconchego, sua quentura da sua cama, do seu sofá e vir para cá. Humildade. A canção diz: se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar. Porque sair da nossa casa custa, gente. Sim ou não? Ou você veio aqui porque não tinha nada para fazer em casa, porque o seu sofá é ruim, não presta, você não tem nada, porque custa. Davi disse uma coisa que todos nós deveríamos dizer: eu não vou dar nada para Deus que não me custe. Não vou sacrificar nada para Deus que não me custe. Aí você olha aqui: mas a igreja pede tanto, a igreja é isso, a igreja é aquilo, para mostrar o grau de humildade nosso. Porque no dia que você murmurar, significa que você não é humilde. O dia que Deus te pedir alguma coisa, o dia que a palavra te pedir alguma coisa, e você... Olha a rispidez. Quando você se entrega, quando você se humilha, você está dizendo para Deus: Deus, conta comigo. Custa para você? Custa, mas eu vou fazer porque é para o meu Deus. É por isso que existem essas coisas. A gente não para pensar, né? Tem que ir para o culto. É para ver se você é humilde o suficiente. Oferta, dízimo, para ver se você é humilde o suficiente. Limpar a igreja. Aí hoje está o pastor Dinho e a pastor Adriana na porta, né? Cuidando da igreja, né? Recepcionando os irmãos, para mostrar o nosso grau de humildade. Gente, preste atenção no que eu vou falar um negócio para vocês aqui. A Bíblia diz que só os humildes herdarão o reino dos céus. E Deus faz um teste com a gente para ver se a gente pode herdar o reino dele, chamando a gente para a responsabilidade, chamando a gente para o compromisso. Ele quer ver se nós temos essa humildade o suficiente para herdar o reino dele. E aí você está aqui hoje porque você está dizendo: Pai, conta comigo. Deus, eu estou aqui, pode me usar. Conta com as minhas mãos, conta com as minhas habilidades. Meu Deus, preste atenção, já vou passar para a palavra. Preste atenção nisso aqui. Você já parou para pensar o tanto de gente que está dentro das igrejas e que tem um tanto de habilidade e não usa nada? 0,0. Tem gente que sabe fazer coisas tão bem feitas. Tem gente que é médico. Tem gente que é psicólogo e fica caladinho, sentado na cadeira, quietinho, com medo do pastor. O sangue de Jesus. O pastor não pode nem saber que eu sou isso. O pastor não pode nem saber que eu sou empresário. Mesmo sangue de Jesus tem poder. E o tanto de habilidade que a gente tem. Eu vou dizer um negócio para você, meu irmão. Escute isso. Escute isso, se não fosse Deus te permitindo ser o que você é e ter o que você tem, você não era nada. Foi Deus que te permitiu ser o que você é, ter o que você tem. Sabe para quê? Para você expressar o seu grau de humildade para Ele. Porque quando você fala assim: Pai, está aqui as minhas habilidades, o meu dom para o Senhor, você está dizendo: eu sou humilde o suficiente.
E a canção diz: se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Tem gente que quer ser ouvida por Deus, mas não quer ser humilde. Como Deus vai ouvir uma pessoa não humilde? Você veio aqui essa noite para receber essa palavra no seu coração também. Seja humilde, plante sementes, faça acontecer no reino de Deus. Você quer saber de uma coisa? Eu vou falar isso que eu termino agora para passar para a pastora Evelyn. Escute isso aqui. Se tem um lugar que é rico para você plantar suas aptidões, seus dons, seu serviço para Deus, é o reino de Deus. Não tem outro lugar. Você pode trabalhar para você, pode trabalhar para alguém, você pode abrir uma empresa, 2 empresas, 3 empresas, mas não existe lugar mais rico na terra do que o reino de Deus na terra. Você quer ser próspero? Quem quer ser próspero? Plante no reino de Deus. Deus não fica devendo nada para ninguém. Plantar o quê? Planta adoração, planta serviço, planta testemunho de vida, planta pregação do evangelho. Chama a gente, regaça as mangas, irmão. Faz alguma coisa. Diz para Deus o quanto você é humilde fazendo. Eu disse para você aqui no início, né? A gente falar que é humilde, isso é muito fácil. Dentro da nossa casa a gente fala isso. Agora, quando você faz acontecer, você mostra a sua humildade. Você mostra a sua humildade. Então, o que você está fazendo aqui hoje? O que você está fazendo aqui? Para que serve o culto? Para mostrar o quanto a gente é humilde. Para dizer assim: eu vou deixar minha casa agora, eu vou para a igreja, porque tem um Deus para ser adorado, tem uma família cristã me esperando, tem um pastor que conta comigo. Isso é humildade. E vocês são humildes, por isso vocês estão aqui hoje. Os humildes herdarão o reino dos céus. Quem pega essa palavra? Você vai ouvir uma palavra de Deus agora no seu coração pela pastora Evelyn. Ela vai ministrar no nosso coração e logo após a gente vai finalizar a campanha, que é dezembro, que simboliza hoje. E na sexta-feira agora, depois de amanhã, a gente vai vir para cá para a gente fechar toda a campanha dos meses que nós passamos aqui ministrando oração sobre eles, tá? De janeiro até dezembro, que hoje representa dezembro. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém. Gostaria de pedir para os irmãos que estão atrás sentar nas fileiras da frente, e aí vocês já podem se assentar. Interessante que isso que o pastor falou, eu estava refletindo hoje que muitas pessoas falam assim: os humilhados serão exaltados. Só que não existe isso na Bíblia. Essa frase não. Na Bíblia tem, em Lucas 14, que fala assim: aquele que se exaltar será humilhado, e quem ser humilde será exaltado. Não é que você foi humilhado e você vai ser exaltado, é quem ser humilde. E humildade é o quê? Humilhar a si mesmo. Cabe exatamente com isso que ele está falando. E hoje o nosso tema é a palavra. E aí, Mateus, coloca para mim João 19, versículo 23 e 24, e depois a gente vai para o versículo 28. Vamos ler primeiro o 23 e 24 e em seguida o 28. Está escrito assim: tendo, pois, os soldados crucificado Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não as rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse as escrituras, que diz: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sorte. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. 28. Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Amém. Aqui o Mateus vai colocar uma palavra, e toda vez que eu apontar aqui para vocês, eu quero que vocês falem. Então, quando eu fazer assim, vocês vão fazer o quê? É isso aí. O que eu acabei de falar aqui para vocês de João 19 é a crucificação. Todo momento de crucificação de Jesus, mas esse para mim não é o ponto. O ponto, a gente vai lá para João 20, não precisa abrir, mas João 20, o que acontece? Maria Madalena, em João 20, está chorando no túmulo do rei.
no túmulo de Deus. E aí aparece 2 anjos para Maria e pergunta: Maria, por que choras? E ela está buscando o mestre. E é interessante porque nessa história a gente tem um cenário. Que cenário é esse? Dor, agonia, sofrimento. Maria está sofrendo com a morte de Jesus. E nesse cenário de dor e agonia, muitas das vezes fazem esquecer de palavras que foram ditas a nós. Por exemplo, muitas das vezes em cenário de dor, agonia, você se esquece de tudo aquilo que Deus já te falou. E que palavras são estas? Palavras ministradas 3 anos e meio, comendo junto, navegando junto, falando junto, dormindo junto, ensinando, instruindo, palavra, palavra, palavra. Essas palavras, neste momento aqui, são esquecidas. Não estamos falando, irmãos, de palavras comuns que um homem fala ao outro. Estamos falando de palavras de Jesus, palavras de vida eterna. Dessas palavras que a gente estamos falando. E é interessante que palavras de Jesus, entenda, não dependem de tempo favorável. Não depende de tempo de validade. Palavras de Jesus não dependem de nós. Depende dele. Então as palavras de Jesus que Maria se esquece. Porque ela está com dor. Ela está com agonia. Só que é interessante que na Bíblia fala: pode passar céus e terras, e a minha palavra jamais passará. Por que é importante essa palavra para o nosso coração hoje? Por que esse tema é tão importante? E eu vou falar para vocês um pouco sobre isso. Tem uma mulher, Maria, e ela está buscando algo. Só que é interessante que ela está buscando, só que quem encontra ela é Jesus, não é ela que acha Jesus, é Jesus que encontra ela. E eu falo para você, você vai ser achado por aquilo que você procura. Você está buscando alguma coisa, você está buscando resposta, e você vai ser achado por isso. Entenda que Deus quer falar com você. Deus não te trouxe aqui para jogar uma palavra só. Ele te trouxe aqui para te mudar com a palavra. Te mudar com uma palavra. E aí ela chora. E aí sabe o que acontece? Tem um homem que ela se vira e pensa ser o jardineiro. E ela não reconhece Jesus. Era Jesus, mas ela pensa ser jardineiro. Então ela se vira e quer ir embora. Só que aí é quando ela escuta uma voz: Maria! E ela reconhece a voz. Mas por que, pastor? Ela não reconheceu vendo. Ela viu Jesus e não reconheceu. Porque a Bíblia diz: porque minhas ovelhas reconhecem a voz do bom pastor. Por isso ela reconheceu a sua voz. Por isso ela reconheceu a voz. Por quê? Porque Deus trabalhou com eles 3 anos e meio. Não foi com algo visual. Deus trabalhou com eles 3 anos e meio em cima do que? Ensinamento, aprendizado. Deus não trabalha no visual com a gente. Entenda isso. Só que eu não estou falando com isso que os surdos, Deus não trabalha com eles. Porque a palavra diz que os verdadeiros deficientes auditivos não são aqueles que não ouvem. São aqueles que ouvindo não praticam. São aqueles que ouvindo não dão valor no que é dito. Esses são os surdos. Entende? Então, Jesus ele trabalha com o quê? Aprendizado. Repita comigo. Jesus trabalha com aprendizado. Deus não trabalha com apenas visual. É mentoria. Entenda. Mentoria. Deus está te dando mentoria. É isso. E aí, Deus trabalha com esse conhecimento, esse entendimento. Por isso que o texto afirma que conhecereis a verdade e a verdade vos... Que verdade é essa? Se você conhecer a palavra te liberta. Se conhecer a verdade, a única verdade é a palavra. E aí, eu quero entrar com vocês em um ponto, porque nesses 3 anos e meio, tem um dia em específico que Jesus vai dar um sermão. Preste atenção. Ele vai dar um sermão, só que nesse dia ele não prega, ele não cura, ele não multiplica peixe, ele não faz surdo ouvir, ele não faz cego ver, ele não levanta paralítico. Esse dia ele só prega. E aí é um sermão, irmãos, em que, se a gente for
olhar estudos, relatos dizem que é mais ou menos 2 horas de sermão. E tem uma multidão. Só que a multidão fica cansada. E aos poucos a multidão começa a ir embora. Isso é muito interessante, porque a multidão quer o quê? Por que a multidão vai embora? Porque a multidão quer resultado, quer a realização. Só isso. Jesus aquele dia não fez nenhum milagre. Mal sabiam eles que a palavra era a realização daquele dia. Mal sabiam eles. E nesse dia, é como se a gente costuma acontecer aqui, irmãos. Costuma acontecer em qualquer igreja. É a mesma coisa, trazendo no viés de Jesus para cá. É a mesma coisa de Jesus começar a pregar, as pessoas irem embora lá. É a mesma coisa de dar um momento da palavra, você fica com sede. É a mesma coisa. Começa a coçar, começa a agoniar o relógio, nossa, a hora. É a mesma coisa. Épocas diferentes, locais diferentes, mas a mesma coisa. As pessoas estão incomodadas querendo ir embora, porque estão cansadas. E aí as pessoas começam a ir embora. Isso é interessante porque Jesus prega e a multidão está ali na maior expectativa. Só que aí uma hora eles percebem que a expectativa deles não vai acontecer. E eles começam a ir embora. E talvez, se fosse um culto, seria o culto que nós chamaríamos de frio. Se naquela época fosse um culto, seria o culto que nós chamaríamos de frio. Por quê? Porque para as pessoas um bom culto é um culto cheio de emoção. Um bom culto é cheio de sentimento, mas não é, irmão. Um bom culto é um culto que tem cumprimento de palavra. Este é um bom culto. Este é um bom culto. E aí tem esses sentimentos que as pessoas tantos buscavam. E aí o povo começa a ir embora. O povo começa a ir embora. E aí os discípulos, o que eles fazem? Eles tentam segurar as pessoas? Não. Por quê? Porque os próprios discípulos falavam com ele: que sermão duro. Que sermão duro. E as pessoas estavam indo. Por quê? Porque Deus deixou elas ir? Porque Deus estava pregando a verdade? Por que as pessoas estavam indo embora? Jesus se importou? Não. Por que Jesus não se importou com quem foi embora? Porque o que você chama de culto vazio, ele chama de triagem. O que você chama de culto vazio, ele chama de seleção. É os que me amam, é os que me agradecem, é os que me adoram, é os que são fiéis, é os que são obedientes. Para você é um culto vazio, para Deus é os escolhidos. Você tem que entender isso. É os escolhidos, não é um culto vazio. Então Jesus deixa. E aí ele se vira para os discípulos: e vocês não vão com eles? E aí sabe o que é interessante? Que nesse dia a palavra não era para a multidão. Não era. Se a gente estudar, era uma palavra sobre mudança de caráter. Não era para a multidão, era para os discípulos. Eles só não sabiam. Mas é onde, quando Deus faz essa pergunta, a palavra de caráter já está fazendo efeito. Porque Pedro diz: Senhor, para quem? Não é para onde. Não é para onde, é para quem iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna. A palavra dele já fez efeito. Já tinha feito efeito. Então a gente tem essa agonia de Maria. Se eu te falar para você que todas essas listas que você faz, sabe, quando você chega no seu diário e escreve, para quem tem diário, eu preciso fazer isso para ser melhor. Ou você pega o seu celular e fala: eu preciso fazer isso para melhorar. Ou você pega a sua mente e começa a anotar: eu preciso disso para ser melhor, para melhorar. Eu preciso fazer essas coisas no futuro. Eu preciso fazer isso para ter um futuro. Sabe essas coisas que você faz? Se eu te falar que você pode dobrar esse papel e jogar fora. Por quê? Porque você só precisa de uma? Não, você não entendeu. Você só precisa de uma? Nada mais. Nada mais. Só uma palavra. Mas lembram que eu falei para vocês que a dor e a agonia, esquece as palavras, fazem a gente esquecer de palavras de Jesus. Então em meio à dor, Jesus prometeu: a porta vai se abrir, mas em meio à dor a gente esquece. Jesus prometeu: você vai casar, mas em meio à dor a gente esquece. Jesus prometeu: a sua esposa ou seu marido vai frequentar a igreja, mas em meio à dor a gente esquece. A gente esquece dessas coisas. E aí
a gente vê que nesse cenário, a gente esquece algumas palavras, mas por que a gente esquece dessas palavras? Porque muitas das vezes essas palavras são decoradas. Algo que é decorado, irmão, você vai esquecer. Algo aprendido, você nunca mais vai esquecer. Algo ensinado, você nunca mais vai esquecer. Nunca mais vai esquecer. Por isso que muitas palavras que a gente ouve, a gente esquece. Porque não são palavras que vieram daqui. Muitas palavras são pegadas, são jogadas, não vieram daqui. E aí, o que acontece? Isso aqui é muito interessante que eu vou falar para vocês. A gente não trabalha aqui a liturgia do culto. A gente trabalha com o quê? Aprendizado, ensinamento, né? E quem oferece um bom culto para Deus? Quem sabe como Deus quer ser adorado. Essas pessoas oferecem um bom culto para Deus. Essas pessoas sim agradam a Deus. E como eu falei para você que um bom culto não é um culto cheio de sentimento. Paulo diz, um bom culto é um culto consciente que você sabe o que você faz. Paulo disse isso. Paulo. Então, por exemplo, Davi, ele fala, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Ele não disse, alegrei-me quando cheguei na casa do Senhor. Por quê? Porque ele não disse, alegrei-me quando eu estava na casa do Senhor. Não, quando me disseram. Porque para Davi, não importava quem pregava, quem cantava, quem ia estar em cima do púlpito. Não importava os motivos que a igreja ia dar para ele adorar. Ele já saía de casa consciente que ele ia adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele tinha um princípio da adoração que ele já sabia. Ele não precisava de motivos nenhum. Ele não dependia dos louvores da pregação. Ele já saía de casa querendo adorar a Deus. E aí a gente tem, nos dias de hoje, muitas igrejas que estão fechando. Muitas igrejas que estão fechando. Você mesmo pode ter conhecido alguma igreja que fechou na pandemia, sim ou não? Sim. E por que essa palavra é importante? Porque nos últimos dias só algumas igrejas que vão permanecer. Só algumas igrejas vão permanecer. E eu queria que você olhasse para esse chão aí. Olha para o chão. Bate nele aí, com o pé. Dá um concreto ou não é? Concreto. Você sente ou não sente? Sente. E tem uma coisa que Deus está me tocando para falar para os líderes dessa igreja. Pastor, a igreja não vai fechar. Sabe por que a igreja não vai fechar? Porque aqui tem palavra. E a palavra que tem sustentado essa igreja até o dia de hoje, ela é mais concreta que esse chão que você pisa. Ela é mais concreta que essas paredes. Você olha para esse teto, olha para esse teto. Ele está te cobrindo. Lá fora chove, aqui dentro não. Mas se você soubesse o tamanho da cobertura que tem cobrido você, não é seus cabelos, não é sua cabeça, é o seu DNA. As gerações que vieram antes e vão vir depois de você. Por isso que essa igreja não fecha, pastor. Porque ela está firmada na palavra. E a palavra de Deus é mais concreta do que tudo isso que você fez. Ele que é esse teto, Ele que é esse chão. Ele é a estrutura dessa igreja. Ele é a base, Ele é o firmamento, Ele é o fundamento dessa igreja. Por isso, a igreja não fecha. Por isso, a igreja não vai fechar. Mas tem uma pergunta, porque sempre tem um mais. Por que nós colocamos mais confiança no que esse chão concreto? Por que nós confiamos mais nessas paredes concretas do que no próprio Deus? Do que na própria palavra? Sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? As pessoas, sabe por que nós precisamos tanto de auxílio na fé nos dias de hoje? Muito mais do que antigamente. Porque a palavra não basta para as pessoas. A palavra não está sendo suficiente. E por que a palavra não está sendo suficiente? Porque as pessoas acreditam que ela não pode. Só por isso. Só que você não entende. Aquilo que você acha que não é o suficiente é que faz tudo aqui mover. A palavra que você acha não ser o suficiente é que faz você acordar todos os dias. Você vive por causa da palavra, irmãos. Se você tem bênção nas suas vidas, é por causa da palavra. Se você está de pé aqui hoje, é por causa da palavra.
Porque a palavra diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É tudo pela palavra. Não é você que está se sustentando, é a palavra. A palavra está te sustentando aqui hoje. A palavra. E sabe o que é interessante? Os crentes hoje querem romantizar tudo. Quer um Deus romântico, não um Deus real. Deus real deixa pra lá. Quer o que Deus faz, porque é bom, mas obediência. Os cristãos hoje não querem isso. Não querem. Quer o Deus romântico. Quer romantizar tudo. Por quê? Porque tudo pra você não é emocional. Tudo pra nós é no emocional. É emoção. Se não tem emoção, você não sente Deus. A maioria das pessoas é isso. Não tem emoção no culto, não senti Deus, não. Se não tem emoção, eu não vou para o culto. O culto está muito sem graça, o culto está muito sem emoção. É você que está sem emoção, irmão. Você. O culto não tem nada de diferente. Porque quem faz essa igreja? As pessoas. Então se a igreja está fria, é porque as pessoas estão frias. Porque você faz a igreja. Se a igreja está avivada, é porque as pessoas estão avivadas. Porque você faz a igreja. Entende? É você. Então, eu já falei que resposta de Deus é cumprimento de palavra. Vocês lembram? E quando você cumpre a palavra, ali Deus está. Então quando você saiu da sua casa hoje, e aí a palavra de Deus fala assim: congregai-vos, e veio até que você cumpriu a palavra. E Deus está aqui por causa disso. E por Deus estar aqui por causa disso, você pode sentir a presença dele, você pode chorar na presença dele, você pode aproveitar do amor dele, porque ele está aqui, mas porque você cumpriu a palavra. Você cumpriu a palavra. Sabe o que é interessante também? A Samila estava falando um negócio de gerar valor. Nós temos que gerar valor. Você sabe qual é o maior valor que você pode gerar? Sim ou não? Como eu sei se eu tenho valor para Deus? Obediência. Só isso. Sabe por quê, meu irmão? Deus, ele não tem responsabilidade. Eu vou falar do fundo do meu coração. Deus não tem responsabilidade com nenhum de vocês. Ele não tem responsabilidade com você, nem você, nem você, nem você, nenhum de vocês. Deus só tem responsabilidade com uma coisa, que é... Mas quando você vive a palavra, automaticamente ele corresponde a você. Você não entendeu? Deus não tem responsabilidade com você, mas se a palavra está na sua vida, ele tem responsabilidade com a palavra que está na sua vida. Aí sim, o dia que você estiver vivendo a palavra, você pode virar para Deus e pedir tudo o que quiseres e vos será concedido. É nesse dia. Deus, ele não vai, meus irmãos, olhar para você, ter pena de você, querer fazer para você. Não. É uma coisa, você tem guardado a palavra? E eu falo para você, se você tem guardado a palavra apenas em algumas áreas, Deus não vai trabalhar na sua vida. Eu não quero ser obediente. Então pare de pedir para Deus. Pare. Porque ele só vai corresponder a quem tem a... Só isso, irmão. Eu não quero obedecer, então não peça. Não peça. E aí a gente continua aqui. Por exemplo, a gente tem uma certa dificuldade de algumas pessoas que não tem palavra. Pessoas que não têm palavra têm o quê? Tem que colocar sentimento, tem que colocar dó no sentimento para ver se chama a atenção de Deus. Só que tem um negócio, nem de Jó Deus teve pena. Jó fez várias perguntas para Deus e Deus não teve pena de Jó. Você não vai, irmãos, você entenda. Quem não vive palavra vai ficar mendigando migalhas o resto da vida. Mas quem é filho obediente se assenta na mesa e come com o rei. Se assenta na mesa e come com o rei. Eu acho que você quer se assentar. Você quer se assentar? Você quer se assentar. Filho obediente.
Se você quer ser filho desobediente, então vive de migalhas. Vive do resto. Mas se você quer aquilo que eu falei, correspondência de Deus, eu vou viver Não tem segredo, irmãos. Não tem segredo. Sabe, tem uma coisa. Por exemplo, quando Moisés sobe no monte. Moisés subiu ao monte. E aí agora Moisés desce e tem um povo fazendo o quê? Bezerro. Por que o povo faz bezerro? Vocês sabem por que o povo faz bezerro? Quando a criatura cria, a criatura manda. E se a criatura manda, ela vira criador. Só isso. As pessoas queriam alguma coisa que, se não fizesse por elas podiam colocar de castigo. Eu não sei se vocês já viram, mas tem pessoas que, quando colocam as santas lá, e a santa não realiza, vai lá e vira ela de cabeça para baixo. Aí você chega, por que a santa está de cabeça para baixo? Não, ela não me respondeu. É por isso que eles fizeram bezerros. Porque quando a criatura cria, ela manda e ela se torna o criador daquilo. Só que tem uma coisa, irmãos, não é Deus que está nas suas mãos, é você que está na mão de Deus. Ó casa de Israel, é você que é o vaso que eu amasso. Ó casa de Israel, eu sou o oleiro. Deus é o oleiro, não somos nós. E é por isso que muitas pessoas têm dificuldade em servir a Deus. Porque Deus não é um Deus que se dobra a eles, à vontade deles. Deus não é um Deus que você deixa de castigo ou você vira de cabeça para baixo. Não é. E aí você fala assim, resolve colocar a santa de cabeça para baixo? Não. Por quê? Porque é uma estátua, é uma imagem. Não é vivo, não ouve, não faz, não tem o poder que Deus tem. Então isso aí é só psicológico das pessoas. Elas acreditam que fazendo isso vai dar algum resultado, mas não dá. Não dá. Não dá resultado nenhum. E aí eu continuo aqui falando para você que Deus não construiu a sua educação na educação positiva, irmão. Acredita nisso não. Você é filho. Mas sabe por que Deus não construiu a sua educação na educação positiva? E eu posso te provar. Você recebe mais não do que sim? Você recebe mais não? É isso. E por que Deus não constituiu a sua educação na educação positiva? Já viu os pais que constroem? Eu não estou falando, irmãos, de não bater ou bater. Não estou falando disso. Eu estou falando daquela educação que você senta e você deixa o filho fazer correr solto do que quiser. O que acontece com essas crianças? Estão vendo o sol nascer quadrado numa cela de cadeia. É isso. A maioria, é estudo, é científico, comprovado, 88% dos pais que deram educação positiva, não. Vai ser tudo, ele pode fazer o que ele quiser e tal. Meu filho. A maioria deram mal. 88%. Se deram mal. Então por que Deus não constrói a sua educação na positividade? Porque Ele não quer que você se dê mal, irmão. É só isso. Deus não quer que você se dê mal. E eu estou falando isso, irmãos, porque as pessoas hoje em dia, elas querem mais mover. Gênesis 1. Não precisa colocar, Mateus. Só que Gênesis 1 fala o quê? No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazio. E o Espírito de Deus fazia o quê? Movia. Ele movia. Só que o Espírito movendo fez alguma coisa? Criou alguma coisa? Então o Espírito estava lá. O Espírito de Deus, é o Espírito de Deus. Não estou irrelevando o poder do Espírito de Deus, não. Está aqui, ó, movendo, mas não criou nada. Aí no verso 3, quando ele fala, mas aí Deus disse, haja luz, palavra, houve luz. Mover de Deus, sem palavra não faz nada, não cria nada. Mover de Deus aqui, sem palavra não transforma a sua vida. Mover de Deus aqui, sem palavra não traz resultado na tua casa. Mover de Deus aqui, sem palavra não adianta nada. Nada. Você quer ter cobertura de Deus? Sim ou não? Quer mesmo? Eu vou ler alguns versículos aqui para você. Quer ter cobertura de Deus? Não precisa colocar Mateus. Quer ter cobertura? Malaquias 3:10. Tragam dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Quer ter cobertura de Deus? Efésios 5:33. Portanto, cada um de vocês ame a sua mulher como a você mesmo. E sua mulher trate com respeito o marido. Não é para usar roupa seminua na rua não, irmão.
Porque eu já vi mulher que quando o marido sai para trabalhar, coloca um short curto e vai na padaria. Dentro de casa o marido vendo, tudo ok. Saiu, acabou. Quer ter cobertura? 1 Pedro 4,10. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus. Quer ter cobertura? Hebreus 10:25. Não deixe de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Quer ter cobertura? Efésios 6:4. Pois não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Quer ter resultado? Quer ter cobertura? Mas agora, irmãos, quando você escolheu, aí você fala, não, eu não quero. Eu falei, então não pede nada, não quer, não pede nada, não vem. Depois, quando Deus te propõe um pouquinho, vem falar assim, mas eu sou teu servo, porque não é. Servo bom é servo fiel. Servo bom é servo. Então, não vem, Jesus, eu sou seu servo, então seja fiel. Aí sim você pode chegar e falar, Senhor, eu sou teu servo. Entende? Mas aí quando você decide viver a palavra, olha a cobertura aqui, 1 João 2,25, e essa é a promessa que Ele vos fez, a vida eterna. Olha a cobertura de Deus aqui, Filipenses 4,19, o meu Deus suprirá todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Olha aqui a cobertura de Deus, Deuteronômio 28,8, Senhor enviará a bênção aos seus celeiros, e tudo que colocar a sua mão, o Senhor Deus abençoará tudo que tocar. Olha a cobertura de Deus aqui, Deuteronômio. Olha Salmos, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Olha a cobertura, Josué, eu e a minha casa, cobertura é a cobertura de Deus. Mas não há cobertura sem. Não há cobertura sem. Estou quase finalizando a minha mensagem. Tinha muitas coisas para falar para vocês, mas eu estava aqui estava aqui conversando com a Samla. Acho que no ensaio, segunda-feira, falando, Samla, não tem nada para pregar. Minha mensagem é quarta, segunda, não sei o que eu prego. Nossa, eu não dou conta de tema, porque eu fico... E aí, sabe o que Samla estava lá em casa e me lembrei? Estava lá em casa e eu me lembrei da primeira campanha de 12 horas de oração. Eu estava sentada nesse altar aqui, sentada. Estava um fundo musical tocando, eu estava sozinha nessa primeira oração. E aí eu chorava tanto, porque eu olhava para essas cadeiras e falei, Deus, eu estou triste com a tua igreja. Foi isso que eu disse para Deus. Porque essas pessoas não querem te amar como muitos te amam. Essas pessoas não querem te agradecer como muitos agradecem. Eu estou triste com a tua igreja. E eu chorava aqui falando para Deus o porquê que pessoas tinham que ser tão descompromissadas, porque as pessoas tinham que ser infiéis, porque as pessoas tinham que fazer o que der na telha, porque as pessoas não obedeciam. E eu estava fazendo perguntas igual Jó fez para Deus naquele momento. Eu estava fazendo várias perguntas para Deus. O porquê? E aí eu me recordei disso. E aí talvez você está olhando assim e você está falando, nossa, essa palavra é dura, que sermão duro. Nossa, esse sermão é um sermão que vai fazer eu me doer. Mas você não entendeu ainda, você interpretou errado, você não entendeu o que Deus falou com você. Essa mensagem não é uma mensagem, irmãos, sobre mudança, não é. Por quê? Porque quando eu estava em casa escrevendo essa mensagem, Deus falava assim, eu quero dar cobertura para eles, eu quero dar bênção. Então é uma mensagem de bênção, de prosperidade, de cobertura. Só que para isso acontecer precisa dar. Foi isso. Então o que Deus desceu para mim falar para vocês é que Ele quer abençoar vocês. Só que fala, não tem como abençoar meus filhos do jeito que estão. Então você vai ter que pregar a palavra, a verdade. Irmãos, você pode sair daqui hoje do mesmo jeito que entrou, com o coração até mais duro. Porque tem pessoas que quando são confrontadas, endurecem mais, porque não gostam de estar errada. Até mais duro do que entrou. Você pode sair daqui, porque a gente prega sobre dízimo e as pessoas não dizimam. Sabe qual que é o problema das pessoas? Não estou trabalhando nisso. Há 6 meses, 7 meses, 1 ano trabalhando na mesma coisa. Ah, irmão, você não vai dizimar, não? Não, eu estou trabalhando. Não está, não, mentira. Ah, não vai casar, não, nós estamos caminhando para isso. Mentira, não está, não.
5, 10 anos caminhando para a mesma coisa, irmãos. Esse é o problema. Esse é o problema. Porque as pessoas quando falam, não, vamos alinhar isso, vamos colocar isso em prática, não colocam. Só fica no vamos, não, vamos. E aí o tempo só vai aumentando, vamos. Nunca chega o dia. Só basta de uma. É só você decidir hoje. Eu sou dizimista hoje, a partir de hoje. É só você decidir hoje, irmãos. Vai começar a nossa campanha em janeiro de ler a Bíblia. Não vai, pastor? Só que não adianta você estar lá na 1 de janeiro lendo a Bíblia. Nossa, ó, amar o próximo como a ti mesmo. E na terça-feira você sai para trabalhar e xinga no trânsito. Se você ler a Bíblia inteira no ano e não tiver prática, não vai mudar nada na sua vida. Não vai ter resultado nenhum na sua vida. Mas se você, irmão, você não vai ler a Bíblia. Você vai fazer a sua Bíblia o manual. Todas as suas decisões só vão ser direcionadas pela. A sua vida vai ser pela. Você vive hoje por causa da. É só isso. Tudo que você fizer terá cobertura, terá resultado. Quer a resposta de Deus? Tá onde? E o que eu estou fazendo aqui para vocês? Eu estou dando uma. Então se você sair daqui hoje do mesmo jeito que entrou, é problema de vocês. É problema de vocês. Mas, escute, mas se vocês receberem essa palavra, a cobertura de Deus, irmão, vai estar nas suas finanças, vai estar na sua família, nos seus filhos, na tua casa, no teu casamento, vai estar no teu lar. Entenda, Deus não quer cobrir seus cabelos, é o seu DNA. DNA. É só a palavra. Vocês podem se comprometerem hoje com Deus e parar de mentir para vocês mesmos. Porque quem fica nessa, não, eu vou fazer um dia, eu vou fazer não um dia. Tem dons, tem pessoas que têm dons sentadas em não, mas um dia eu vou pregar. Tá mentindo para você mesmo. Tá mentindo. Tá mentindo. Tá guardando, tá retendo, tá mentindo. Tá enganando, tá sendo enganado. Mas o dia que você escolher lançar uma palavra sobre a sua vida, eu não dou conta, mas se você lança a palavra, a partir de hoje eu consigo. Acabou, irmãos. É uma palavra. Uma palavra. Pode ser essa palavra que vai transformar a vida de vocês, ou pode não ser ela. Porque algumas pessoas vão receber, outras não. Mas eu garanto a vocês, quem receber, Deus, entendam isso, vocês vão receber isso. Entendam isso, porque Deus só tem uma garantia para vocês. E toda a garantia de tudo que aquilo que você precisa, que você busca, está na palavra. Então quer uma garantia? Palavra. Essa palavra hoje é uma garantia para você que você não está sozinho. Essa palavra é uma garantia para você que Deus está aqui e Deus está te ouvindo. Essa palavra é uma garantia de vida eterna para você. A única coisa que nos dá garantia, palavra. Garantia. Garantia. E o tempo já está se esgotando, mas uma última coisa para você não ir embora aqui vazio. Porque talvez você ainda está vazio. Quando a palavra de Deus estiver em você, não é só no seu casamento, não é só nos seus filhos, não é só nas suas finanças, no seu DNA, porque aí tudo que você fizer tem a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus estiver sobre você, aí você vem falar para mim assim, Deus me ouviu. Quando a palavra de Deus estiver em você, você pode falar assim, eu fiz prova e Deus atendeu. Quando a palavra de Deus estiver em você, você pode falar assim, Deus realizou aquele sonho. Quando a palavra de Deus estiver em você, você vai ver todas as coisas ao seu redor mudar. Porque vai começar onde? Em você. Se a palavra de Deus está dentro de você, a cobertura dele está sobre você. Se a palavra de Deus, eu vou repetir, se a palavra de Deus está em você, a cobertura está sobre você. É onde você andar, onde você colocar a ponta dos seus pés, onde você tocar a sua mão, abençoado será. Aquilo que colocar a ponta dos seus pés será seu. Será seu. É uma palavra.
E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, que vocês possam ir para casa com essa palavra no seu coração e mudando, entendendo que Deus quer cobrir vocês nessa noite. Amém. Tem como a gente sair vazio de um culto desse? O que nós precisamos de... Olha só o quanto que uma coisa emenda com a outra, né? Jamais eu saberia a palavra que a pastora Eva ia trazer, a não ser o tema, né? O tema eu sabia porque o tema fui eu que dei. Mas eu não sabia nenhum conteúdo, nenhum teor da palavra. Mas vai linkar exatamente com o que eu estava dizendo no início. Nós só precisamos ser humildes, gente. Para a gente ouvir uma palavra como essa, dizer: essa palavra é para mim. Eu recebi, foi para mim essa palavra foi para mim. Quem recebeu? Então, como cristãos, nos portemos assim, pessoas humildes, pessoas obedientes, pessoas transformadas por Deus. Porque você não tem que ser igual, você não tem que ser igual ao mundo, não tem que ser igual aos seus amigos, você tem que diferenciar mesmo. Você está numa roda de amigos, você tem que estar diferente lá mesmo, é normal, tem que ser assim, é isso mesmo. Então, deixe esse trabalhar de Deus acontecer na sua vida, de forma que a Bíblia vai dizer que como astro, que nós, como astro, o que é um astro? A estrela, uma estrela é um astro, brilhe nesse mundo. Então, é isso mesmo, você está no meio da roda de amigos, você é a estrela de Deus lá dentro, você está brilhando lá dentro. E o que faz isso, pastor? A sua humildade, o seu amor, sua transformação, a pessoa que você se tornou hoje. A pessoa que você se tornou hoje. Amém? E olha, eu já termino aqui para a gente orar, para a gente ir embora. A gente precisa fazer essa grande obra de Deus nesse lugar acontecer mais abundante ainda. Traz o altar da oferta para cá, pastor Sérgio. Mais abundante ainda. Isso, nós oramos pela taça, né, pastor Jim? Pode trazer para cá, põe aqui. Obrigado, meu querido. Se o senhor não lembra, a gente deixava passar. Obrigado demais. A gente tem que fazer, né? Eu falei para os irmãos aqui, nós estamos trabalhando para evangelizar melhor, mais nítido e mais audível e com mais propriedade. Eu peguei um vídeo de uma igreja americana, uma igreja, né, fora do Brasil, e eu não sei se eu mostrei para minha esposa, para a pastora, ou foi para o Sander. Falei: olha esse vídeo aqui, olha só esse vídeo aqui, se parece muito com a igreja Palavra Viva. Olha só o púlpito, olha a forma que eles usam, o jeito, o púlpito, essas coisas todas. Olha só, nós estamos evangelizando num nível grande, Aí eu estou fazendo esse enredo aqui para mim pegar o que a pastora Eva falou aqui. Se a palavra entrar nos nossos corações, nós vamos ajudar essa obra a se tornar melhor ainda, porque você vai abraçar a causa e você vai fazer isso acontecer. Não, eu faço parte dessa família, eu faço parte desse reino, então o reino conta comigo, pode contar comigo, que eu estou arregaçando as mangas para fazer a obra de Deus acontecer. Só que eu sou uma pessoa, não sei se quem me conhece há muito tempo sabe como é que eu sou, né? Sou eu e minha esposa, eu estou falando de mim, mas eu e ela somos do mesmo jeito. Eu sou uma pessoa muito ativa com aquilo que eu estou fazendo. Se eu começo a fazer alguma coisa, eu sou ativo com aquilo que eu estou fazendo. Ativo, gosto de fazer bem feito, gosto de acontecer, gosto de que o negócio apareça mesmo e seja uma coisa boa, de qualidade. Então, desde que nós começamos a Igreja Palavra Viva, eu sempre tive ativo com a igreja. Quem é do comecinho da igreja, levante a mão aí. Do começo. Nós temos 9 anos. Quem é de 9 anos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pessoas aqui é desde o início, 9 anos atrás. Pegue vocês 10 aqui, a igreja de 9 anos atrás, e olha ela para ela hoje. Tem mudança ou não tem? Tem diferença ou não? Eu peguei o Facebook da igreja e comecei a escanear as fotos da igreja. Eu falei: gente de Deus, como nós caminhamos. Aí depois eu voltei um pouquinho mais, irmão Amir. Eu fui lá na tenda. Falei: Jesus amado, como que o negócio cresceu, né? Assim, né? A forma de Deus agir, o jeito, o lugar,
Uma pessoa chegou aqui, entrou aqui dentro, veio visitar aqui, chamou, pastor, eu queria conversar com o senhor. Aí eu falei, não, eu vou sim. Cheguei aqui num dia de tarde. Aí quando ele pisou o pé na porta, aí ficou assim. Eu falei, olha, será que ele não vai conversar comigo? Não, só veio ver a igreja, ficou olhando a igreja. Falei, rapaz, mas que igreja grande, hein? Que templo. Eu falei, para a honra e glória do Senhor. Eu falei para ele, eu enchi minha boca, tive a ousadia de falar, pastor Adriano, eu falei assim, essa igreja mudou essa esquina, mudou essa esquina. Aqui era um bar, aqui ó, bêbado aqui gritando e tal. Eu vi falar que até dava tiro aqui na esquina. Eu falei, a igreja mudou a esquina. Mas por quê? Porque vocês vieram para cá arregaçar as mangas e mudar a esquina aqui, para ganhar outras pessoas. Quem é aqui de 1 ano, 2 anos só? Está aqui mais ou menos 1 ano, dentro de 1 ano. Quem é? Levanta a mão aí. Só? A irmã Fátima Mohammed também é. Por que vocês estão aqui? Porque vocês entraram aqui e viram uma oportunidade de crescer em Deus, de melhorar como pessoas. E por que vocês viram essa oportunidade? Porque essa igreja estava de pé para receber vocês. Vocês estão aqui porque ela estava de pé. Por que ela estava de pé? Porque tinha gente sustentando ela aqui antes de você chegar. Está entendendo, sim ou não? Porque a pastora Eva falou um negócio de igreja fechar, isso é verdade. Eu já vi isso demais. Agora recente fechou um aqui em cima. Mas a igreja Palavra Viva não, porque vocês estão arregaçando as mangas dizendo, conta comigo, Deus. Teu evangelho não vai falir se depender de mim. E é isso, irmãos. Estou falando, estou administrando culto, sou pastor da igreja, preciso administrar o culto para vocês entenderem. Sua mamãe está bem, irmã? Está bem? Graças a Deus. Deus está fazendo uma grande obra neste lugar. Há uma cobertura aqui neste lugar. A gente quer melhorar mais, evangelizar mais. Porque não sei se você sabe, a mídia hoje, eu estou terminando agora. A mídia hoje é assim, ó. Se você não mandar um conteúdo de qualidade para a mídia, ela não expande o seu conteúdo. Então, poucas pessoas vão ver seu conteúdo porque a imagem está ruim, o áudio está ruim, o cenário está ruim. Então, a mídia é inteligente, esqueci de falar o nome aqui, esqueci. Cibernético, sei lá. A tecnologia, ela filtra tudo e fala, esse vídeo é bom, ele tem uma boa imagem, ele tem um bom áudio, então... Aí pessoas ouvem a palavra, pessoas veem a igreja e falam, eu vou nesse lugar. Uma pessoa me procurou um dia e falou assim, eu vejo os seus vídeos, não é daqui não, do Tocantins. Eu vejo os vídeos da igreja de vocês. Se eu morasse em Goiânia, eu ia congregar aí. Mas porque os nossos vídeos já têm qualidade. Só que eu quero melhorar mais a qualidade dos vídeos. Porque o pastor Sam, que ajuda eu a cuidar da mídia aqui, ele sofre para editar os vídeos e colocar no YouTube. Sofre, que ele tem que editar, colocar áudio, não sei o que e tal. Eu falei, meu filho, nós vamos fazer um negócio de qualidade aqui, que o negócio já vai subir online para o YouTube. Só que para isso, eu tenho que gastar 15 mil reais para fazer a igreja melhorar a mídia e evangelizar mais, porque você sabe que aquele folheto que você dava nas portas das casas, na mão das pessoas com um carimbinho da igreja, hoje mudou, hoje é o seu celular que é o folheto. O seu celular é esse folheto. É mais fácil do que antes, porque eu vivi a época de pegar o folheto da igreja, o pastor carimbava o folheto com o endereço da igreja, o nome do pastor, aí nós saíamos de porta em porta, vai na igreja, tem culto hoje, tem culto. Eu vivi essa época, difícil, sol, suava, jovem, todo aquele tanto de jovens, aí a gente batia a porta na nossa cara, sai daqui, crente, sem vergonha. Eu vivi isso. Hoje nós estamos com um folheto na mão, é o seu celular, é o seu iPhone de 15 mil reais, é o seu iPhone de 7 mil, é o seu S24, 23 que custa 8 mil reais. Ele é o seu folheto. E para que você está usando o seu folheto? A igreja está pondo conteúdos legais para você evangelizar. Eu mando aqui pelo menos, tem 11 pessoas da igreja que me ajudam a propagar os conteúdos da igreja. Nós somos 50 pessoas, tem 11 só que me ajuda a propagar. Só 11 de 50 que usam os folhetos deles para propagar o reino de Deus comigo. E tem gente dessas 11 que fala assim, pastor, cadê os vídeos? O senhor não está mandando. Isso tem feito uma diferença. O pastor Sérgio é uma delas, a irmã Nisete é outra. Eu não vou saber as 11 aqui. A irmã Fátima é outra, o irmão Armando é outra.
Tem 11 pessoas que todo dia eu mando para eles colocam nos status dele, porque o seu status tem que adorar a Deus. O seu status tem que propagar o reino. E eu estou te dando uma ferramenta prontinha. O pastor Sandessaio edita e coloca prontinho para você, só para você colocar dentro do seu status, seu folheto. Deus te presenteou um celular de 8 mil, 5 mil para você evangelizar. E a gente vai melhorar os vídeos da igreja, mas por enquanto não dá, porque a renda da igreja é pouca. A gente tem que ficar quietinho, sofrendo um pouco, sofrendo. Eu peguei um vídeo do pastor Mac Anderson. Quem conhece o pastor Mac Anderson? Quem conhece? Só minha esposa? Pastor Mac Anderson é aqui de Goiânia, gente. Aí vocês dois conhecem, né? Um grande pastor aqui em Goiânia. Peguei os vídeos da igreja dele e falei, nossa igreja não está longe não. A igreja dele é milionária, né? Nossa igreja não está longe não. Nós estamos produzindo vídeos idênticos, mensagens de pessoas que pregam idêntico, normal. Nós só precisamos melhorar um pouquinho a qualidade. E Deus vai fazer isso através das mãos que arregaçam as mangas e fazem a obra de Deus. Amém? Mas isso tudo vem pela... Não está aqui o nome não, mas vocês sabem já, né? Vem pela palavra. Você tem palavra, você come a palavra, pratica ela. Então vai ser bem fácil você unir a força comigo e ajudar o reino de Deus a crescer mais ainda do que ele já cresceu. Fique em pé toda a igreja. A gente vai terminar agora o culto. Sexta-feira a gente volta 8 horas para a gente terminar a campanha, finalizar a campanha de projeção, não é? Sexta-feira é o último culto de novembro, né? Rapaz, o negócio acelerou demais, irmão. Brincadeira, hein? Já terminou o ano praticamente. Então, sexta-feira a gente volta para a gente finalizar a campanha com uma grande festa aqui, tá? Um grande momento com Deus aqui. Vem para cá, chame alguém. Sexta-feira, 20 horas, final da projeção de 2025. Você vai sair do seu lugar e vai vir aqui no altar e depositar a sua semente de amor. Se você tem, irmão, não se sinta obrigado a ofertar nessa igreja, pelo amor de Deus. Uma pessoa chegou em mim e falou assim, pastor, porque eu estava na igreja lá, o pastor pediu minha televisão. Chegou em mim, minha televisão. Eu falei, meu Deus, sério? Aí depois pediu outra coisa lá que eu esqueci o nome que ela falou que pediu. Pediu lá uns negócios para mim lá. Aí disse, se eu não desse, o diabo ia roubar de mim. Eu falei, não, é mentira dele. É mentira. Mentira. Pode ficar tranquila. Você só precisa fazer aquilo que Deus te pede na palavra. Deus não te pede televisão na palavra, não pede nada disso. E aqui a Igreja de Palavra Viva está te conduzindo à fidelidade a Deus. Se você pode, vem aqui no altar. Se você pode, aqui está o Pix da igreja. Você tem liberdade total. Liberdade total. Amém? Os filhos do rei vai ensaiar depois de amanhã, sexta-feira. Vem para cá, não falte os filhos do rei não, tá? Sexta-feira, no finalzinho, a gente vai ensaiar a canção, tá? Já mandei para vocês, não sei se vocês viram aí. O filho do rei viu a canção? Todo mundo viu? Ensaia, treina lá no banheiro, na cozinha, no trabalho, foninho de ouvido, lá na academia, treina, para a gente fazer bem bonito. Mandei para o senhor, pastor Dinho. O senhor vai cantar nos filhos do rei, não vai? Mandei para o senhor lá, viu? Solta a voz aí que vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Tá? Depois você conversa com ele sobre a vestimenta, tá? Então, sexta-feira a gente ensaia os filhos do rei. E eu termino aqui com você para a gente ungir você. E a partir de hoje, né, 2025, a partir de hoje você vai viver a palavra mais do que você já tem vivido. E você vai ser coberto, como nós aprendemos aqui. Cobertura total. Quem quer cobertura total? Vai fazer o seguro do carro, aí a pessoa vai, cobertura total ou só furto, só roubo? O que você quer furto, o que você quer roubo, você quer só quer? Aí você para e pensa assim, né? Porque se eu for só furto, aí pode queimar, se queimar, pode roubar. Não, põe tudo aí, põe tudo. Cobertura total. Cobertura total, né? Então Deus quer te cobrir totalmente, não só em uma área, mas em todas as áreas da sua vida. Amém? Estenda as mãos para cá. Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aqui não tem pedidos escritos, aqui tem lágrimas derramadas, aqui tem medos à flor da pele,
Aqui tem ansiedades que vêm da alma e que às vezes até mesmo o Senhor faz o sono ir embora, noites mal dormidas. Aqui tem, meu Deus, clamores, gritos. Aqui tem, ó Deus querido, impossibilidades, coisas que a tua filha, o teu filho jamais conseguirá. E aqui está escrito. Por quê, Pai? Porque nós acreditamos que o Senhor é todo poderoso. E nas tuas mãos eu apresento cada pedido desse. Causas impossíveis, causa familiar, causa pessoal, causa íntima, Senhor, e também sentimental. Causas, Pai, em todos os sentidos. Vem, meu Pai, ajuda a gente, Pai. É a tua ajuda que nos ajuda a prosseguir. É a tua ajuda que nos ajuda a ter fé. Nos ajuda. Eu coloco as minhas mãos sobre esses papéis, mas eu creio que não é, Pai, os papéis, não é as minhas mãos, é a fé dos teus filhos, que munido de fé, agiram escrevendo e moveram, Pai, no mundo natural, para atingir o sobrenatural. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu declaro vitória sobre os pedidos de oração desta quarta-feira. Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, querido.